certeiros, Prica aqui. Essa aula é uma aula especial com tema de rosa. Só que eu gosto de coisas muito coloridas, então eu resolvi trazer uma rosa toda colorida. Olha só que lindeza essa rosa, gente. Aqui eu fiz uma mochilinha de algodão cru, tá? Mas você pode fazer aonde você quiser. Imagina isso aqui numa camiseta agora que a gente tá pertinho do Dia das Mães. Com certeza sua mãe vai amar. Usa a sua criatividade e o risco. Pri, onde vai estar? Vai estar nos meus canais de transmissão. Deixarei no comentário fixado o link do nosso Telegram e também do grupo VIP do WhatsApp, que o risco estará lá, tá? E para quem quiser, também segue meu Instagram, vai estar aparecendo aqui. Segue lá na bio do meu perfil. Procure por Prica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome, que lá também é um canal de transmissão dentro do Instagram, tá? Dito isso, não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever se você não é inscrito, tá chegando agora aqui, se inscreve e ativa o sininho para você receber aviso. Eu sempre posto aulas de segunda-feira e conteúdos durante a semana, tá? Então, espero que você goste. Bora pra aula. Bora então para nossa aula, e aqui a gente vai começar pétala por pétala. Então a gente vai finalizando e vamos indo para outras, porque vai ser tudo colorido, então é interessante a gente começar e já finalizar, tá? Essa pétala aqui, a gente vai começar por ela, e primeira base dela, primeira cor que você começa é o amarelo limão. Pode ser o neon também, que é a tampinha preta, não tem problema, tá bom? Eu vou fazer com esse mesmo aqui. Então é só fazer o preenchimento completo, tá? Da pétala. Eu vou mudar um pouco o ângulo, porque para vocês poderem ver melhor a minha mão, apesar de que agora não tem necessidade, né? Aqui é só preenchimento mesmo, tá? Então, eu vou preencher tudinho ela. Feito o preenchimento, a gente vem agora com a cor verde folha, tá? Então, preste atenção na pincelada. Você vai pegar a tinta só de um ladinho do pincel. E a primeira parte que a gente começa aqui a passar é essa parte da beiradinha, tá? Então, eu pego na pontinha do meu pincel verde e começo a fazer puxadinho pra cima, ó, nesse sentido. Ó. Puxando pra cima e dando a forma que ela tá meio assim, né, ó. Tá vendo? Ela tá aberta aqui, baloada, né, que a gente fala, quando ela fica meio enrolada, essa ponta aqui meio... Então, você tem que fazer a abertura da pétala pra dar esse movimento. Por isso que é importante prestar atenção na sua pincelada, pra você não mudar o formato. Se você quebra o efeito dela, tá? Você tira o efeito, né, que ela tem. Então, fica estranho, né? Ó, tá? Aí, feito aqui essa primeira parte que eu já fiz, eu vou fazer aqui um pouquinho aqui em cima também, ó. Não é tanto igual aqui embaixo, aqui é só um pouco, ó. Aqui você vê que é mais, né? Ó, fiz até o cantinho. Ó, você vê que essa pontinha eu fiz pra cá e fiz pra cá. Eu deixei esse vão com amarelo aqui. E aqui você também reparou que eu deixei o vãozinho, tá? Pra dar esse efeito que chega aqui daquela meio que dobradinha, tá? Então, quando é assim, a gente até escurece um pouco mais esse canto, né? E o de cá. E aqui também. Tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Continuo com essa cor. E essa parte aqui, ó, eu vou sombrear, tá? Agora aqui eu vou sombrear esfumando mesmo, tá? Pra eu não deixar marca de pincelada, pra não ficar parecendo que lado que eu deitei o pincel pra fazer, tá? Ó, o movimento circular não deixa parecer que jeito que eu fiz a minha pincelada, tá? Porque senão fica estranho, porque aqui a gente tem um movimento de pincelada. Ó, vai ficar mais escuro aqui, tá? Agora, aqui vai ser outra cor. Então, desse lado aqui, eu tenho que, como se fosse um reflexo da cor de cima, tá? Então, eu vou pegar o amarelo ouro e tentar reproduzir um pouquinho desse reflexo para depois que secar a gente fazer a sombra, tá? Então, ó, com o amarelo ouro, eu pego um pouquinho. Tá trabalhando o movimento para não quebrar o jeito da pincelada aqui, para dar o movimento da pétala, ó, tá? Agora a gente vai para essa pétala aqui de cima, depois a gente vem para essas, tá? A gente vai subindo aos poucos. A base dessa pétala é amarelo ouro, tá? Então a gente preenche todinho com o amarelo ouro primeiro, tá? Aqui eu vou dar até uma esfumada aqui embaixo, aproveitar a tinta, porque eu vou deixar para fazer a sombra por último, tá? Essas partes todas vão ser bem escuras, tá? Mas para aproveitar depois a tinta, aí eu deixo para fazer por último. Primeiro a gente vai preencher tudo com o amarelo ouro. Feito o preenchimento, você vai pegar o laranja, tá? E a gente vai trabalhar com ele na ponta do pincel também, só de um lado. Esse aqui, eu não lembro se eu falei, mas esse aqui é o C523, tá? Da Castella. Então, você vem aqui na pontinha e dá aquela puxadinha pra cima, dando a forma da pétala. Tá com cuidado aqui pra eu dar uma borradinha ali na beirada. Esse lado aqui, ele tem mais essa entrada. Aqui, você vai fazer de leve, bem menos. Ó, você vai fazendo bem pouco aqui. Aqui vai ter mais, tá?
Vai aos poucos, ó. Tanto que eu nem peguei mais tinta. Agora que eu voltei lá pra pegar um pouquinho, ó. A minha tinta de baixo, essas aqui que eu passei, tá molhada, tá? Então facilita também pra fazer o esfumado. Ó, meu pincel sempre de lado, eu vou puxando aos pouquinhos pra dentro, tá? Aqui embaixo, peguei mais tinta, porque aqui eu preciso deixar mais escuro, nesse pedaço aqui, ó. Tá? Então aqui vai ficar mais escuro. E vou trabalhar o movimento circular pra não ficar marcado. Importante sempre lembrar do movimento circular quando a gente tá fazendo uma área que a gente não pode deixar muito marcada a pincelada, tá? Pego mais um pouquinho de tinta. Aqui eu faço puxando pra cá, ó. Abrindo, né, essa pétala. Ó, olha como que é o movimento. Abrindo, tá? Pontinha lá em cima. Aqui eu vou fazer esfumado. Ó, com movimento circular, mas bem levinho aos poucos, porque eu tô com meu pincel de lado pra não ficar marcado, tá? Ó, fica assim, tá? E depois a gente vai escurecer, como eu disse por último, onde precisa fazer sombra, tá? Ó, então aqui a gente tem mais essa pedra. Posso pegar um pouco desse laranja e já espalhar aqui embaixo também, ó. Nesse pedacinho, nesses cantinhos que vão ser mais escuros. Tá vendo? Eu posso passar. Bom, essa parte aqui, eu vou passar um pouco de laranja e vou misturar um pouco da cor que vai ter em cima, tá? Então eu pego o laranja, juntou a mistura aqui, ó. Eu pego ele e eu misturo já com o meu amarelo também, pra não desperdiçar a tinta, porque essa parte aqui nem aparece tanto, porque é mais escuro, ó. E aí misturo e passo aqui. Você pode fazer sem medo, porque como ela é bem colorida e toda mesclada, a gente vai misturar muita cor mesmo, ó. O que você faz aqui, ó? Você esfuma bem o finalzinho pra gente poder mesclar a outra cor que a gente vai colocar aqui, tá? Então é importante você sempre, quando você chega aqui, você esfuma bem, pra que na hora que você colocar a outra cor, você consiga fazer o degradê, tá? Eu vou pegar aqui o magenta mesmo, tá? E eu vou espalhar um pouquinho ali, tá? Ó. Ó, o movimento circular é importante pra você mesclar os dois lados, tá? Aí eu pego um pouco do meu laranja e misturo aqui mesmo. Só toma cuidado pra não esbarrar, né? Vou pegar magenta de novo. Ó, tá? Aí eu misturei aqui, ficou essa mescla de cor. Bom, eu vou fazer a parte de baixo, que é essa daqui, tá? Mas antes de fazer a de cima, vocês viram aqui que tem esse pedacinho? Então, esse pedacinho eu vou passar. Opa, esbarrei aqui, gente. Eu vou passar o verde folha. Então, ó, eu espalho aqui meu verde folha. Ainda não troquei de pincel, tá dando pra fazer com esse aqui tranquilo. É uma pintura grande também, né? Passei aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como que vai ser a sombra. Toda a sombra a gente vai trabalhar com preto, só que a gente vai pôr diluente, pra não ficar tão pesado o tom, tá? Então, eu misturei com diluente, tiro o excesso, ó. Sempre com a mão leve, com movimento suave, ó. Pra eu fazer o esfumado, tá? É muito importante sua mão não tá pesada, ó. Lembra que eu falei que vai ter a sombra, ó? Vai ser assim a sombra. Só vou mostrar pra vocês agora, porque esse pedacinho eu já vou deixar feito. Tá vendo? A sombra é bem suave, tá? Mas vamos lá. Eu fiz a parte de baixo, eu vou preencher a parte de cima agora. E pra preencher a parte de cima, eu vou usar o Verde Country, tá? Como base, tá bom? Essa parte aqui, quando você chegar aqui, ó, nesse cantinho aqui, você dá uma paradinha, esfuma, e rapidinho você pega o verde folha, testa esses pelotinhos que vai enchendo aqui, tem que tirar, tá, gente? Depois ele gruda na hora de fechar, é ruim de abrir o potinho. Ó, e aí você começa a trabalhar esfumando aqui, mesclando, ó, essas duas cores, tá? Ó. Tá? Ó, você mescla as duas aqui, ó. Trabalha o movimento circular pra deixar bem feito o degradê, tá? Aqui o cantinho. E aí você vai e pega o verde e mescla essa pontinha, tá?
Ó, trabalha bem aqui a mescla da cor. Pode até arrastar um pouquinho mais pra frente, né? Ó, esse pedacinho aqui, eu não fiz porque aqui tem só um pouquinho. Aí eu não deixei espaço, não. Vou fazer por cima mesmo, ó. Só um pouquinho aqui, tá? Eu vou pegar agora a cor mais clara. Ó, peguei verde bebê e eu vou fazer uma iluminação, tá? Ó, pega um pouquinho. E nessa parte aqui, ó, eu pego meu verde bebê e dou puxadinha pra abrir. Ó, puxa no sentido aqui, ó, abrindo a pétala. Toma muito cuidado, porque um erro muito comum é errar a pincelada, fazer mais reta. Ó, ela é mais curvada, ó. Ó, tá? Não é reto, senão aí você quebra o efeito da pétala, tá? Então, ó, puxo, dando a forma. Aqui já muda o lado, né? Tá vindo pra cá, então, ó, aqui já muda o sentido, ó. Então é importante prestar atenção em cada detalhe da posição que puxa pro pincel, né? Ela não é uma rosa tão realista, mas a gente tem que prestar atenção, né? Nessas partes pra ficar legal também, né? Ó, eu vou trabalhar agora com o verde mais escuro. Aqui, ó, nessa área, a gente pega o verde bandeira, só um pouquinho dele, pra gente dar uma escurecidinha na pontinha. Então, é a tinta só de um lado, né? Como eu sempre falo, de um lado só, pontinha do pincel. Aqui, ó, você vai dar uma escurecidinha nesse lado de cá. Igual eu fiz aqui, tá? Prestando atenção em que lado puxo. Aqui eu tenho uma dobrinha. Então, eu sempre presto atenção na virada da pétala. E para que lado eu puxo minha pincelada. Ó, é só nesse pedacinho, então, tá bom? Agora a gente vai fazer essa pétala aqui desse lado aqui, essa grandona. A base dessa pétala aqui é azul, né? Mas esse aqui é o turquesa, tá? Porque tem azul turquesa e tem só turquesa. Azul turquesa é tipo quase parecido com essa mais escuro, tá? Mas é só turquesa, tá? É o 577, tá? A gente preenche toda a pétala. Agora a gente vai fazer, depois que preenchido todo o azul, né? A gente vai agora usar o azul cerúleo. A gente passou turquesa, agora a gente vai sombrear com o cerúleo. Azul cerúleo, põe na ponta do pincel, só de um lado, trabalha aqui, ó, puxando pra fora, fazendo aquela abertura que eu falo pra vocês, que é aquela pincelada mais curvada, ó. Curva aqui. E trabalha mais assim, tá? Aqui embaixo, você vai fazer de ladinho aos poucos, tira o excesso, e aí você tenta curvar um pouquinho. Só toma cuidado pra você não borrar, tá? Ou pega um pincelzinho menor também, né? Vou pegar um pincel menor pra fazer essa parte de baixo, pra não ter perigo. É a mesma referência, só que de outra cor, tá? E é menor, claro, né? Esse aqui é o número 4, provavelmente. Ou é 6 ou é 4. Eu tava usando o número 10. Deixa eu destravar minha tela aqui, gente, só pra eu ver minha referência. Eu sempre tenho uma referência de cor, do objeto, né? No caso aqui da rosa, eu sempre tenho uma referência pra eu poder acompanhar, tá? Como inspiração. Porque eu tô fazendo a minha bem mais colorida, bem mais vibrante, mas eu tenho que acompanhar para eu ver se eu carrego mais, ó, porque aqui eu preciso carregar mais. É uma área mais escura, mais embaixo, né? Então aqui eu preciso trabalhar mais tinta para poder deixar mais escuro nessa área aqui, tá? Ó, e aí eu esfumo bem, tá? Aqui também dá uma ajustada aqui. Aquela puxadinha, tá? Aqui, ó, nesse lado de cá, eu trago a tinta e vou puxar pra dentro, ó. Deixa eu tirar aquele envergou aqui, gente. Só segurar o algodão, quando a gente pinta, ele, no caso esse aqui não tem pra encolhimento, ele dá uma retraída, né? Ele dá uma encolhidinha. Ó. Puxando pra fora, tá bom? Sempre presta atenção que como aqui a gente tá fazendo assim, a gente segue o mesmo sentido. Pra dar o efeito da abertura da pétala, né? Vou dar um acabamento de leve na pontinha, só pra disfarçar. Essa parte que vocês podem ver, o carbono, eu vou disfarçar depois com a tinta mais escura que eu usei. Eu vou passar, ó, e vou vir sombreando de leve, porque eu quero disfarçar o meu carbono. Então aqui, ó, eu peguei o cerúleo e eu vou dar uma esfumada de leve pra eu disfarçar o meu carbono, tá? Então aqui também, nos outros que estão aparecendo tudo, eu vou fazer dessa forma.
Ó, tá? Agora a gente vai pra essa parte de cima. A gente vai subindo, tá? Por enquanto vai ficando assim, depois a gente vai voltar e retocar uma sombra por último, tá? Que é igual eu falei pra vocês, que é o preto e diluente, tá? Então, vamos pra essas aqui, que essas vão ser mais rosadas. Aqui, como eu disse, a gente vai trabalhar mais tons de rosa, vamos subindo com um tom de rosa, roxo, depois um pouco mais de azul desse lado. Aqui a gente vai trabalhar duas cores, tá? Vou primeiro usar esse Maravilha, que é um rosa bem neon, tá? Bem vibrante mesmo essa cor. E a gente começa a preencher. Então, aqui a gente vai preencher. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Na ponta, a gente vai escurecer com o rosa escuro. Vou fazer um pedacinho aqui só pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Na pontinha, eu vou escurecer com o rosa escuro, tá? Em alguns pontos também. Não é só ali não, tá? Então, eu vou preencher primeiro aqui. E depois a gente já vai entrando com o rosa escuro. Agora, vou voltar aqui, ó, com o rosa escuro. E vou sombrear, tá? Essa parte de dentro também, eu posso puxar. Daqui eu faço aquela puxadinha pra fora, dando a forma, né? Mas aqui dentro vai ser bem, bem escuro. Eu aqui vou trabalhar com outras cores também, né? Mas, ó, o acabamento na borda, igual eu falei, pra disfarçar, né? O carbono. Usei um carbono azul dessa vez. E aí eu tenho que disfarçar ele também. Aqui vai ter outra cor, mas eu vou passar aqui um pouco do meu rosa. Deixa eu trabalhar com a pincelada, ver se consigo fazer a puxadinha. Sempre trabalhando aquela pincelada pra dar a forma, né? Ó, esse lado aqui, ó, eu vou dar uma clareada. Aí eu vou clarear com branco mesmo, aproveitar que tá molhado, eu pego um pouquinho de branco. Ó, não é todos os lugares que vai ter iluminação, mas depois eu posso voltar e fazer iluminação. Só que tem lugar que eu preciso iluminar molhado, tá? Porque o branco não pode ficar tão forte, ó. Então eu pego o meu branco aqui e dou uma esfumada de leve. Tá? Pra não deixar marcado. Aqui também no cantinho. Vou pegar magenta, tá? E vou colocar um pouco aqui também. Nessa parte aqui, ó. Mesclando um pouquinho. Aí eu pego magenta também e espalho aqui, ó. É bem colorido mesmo, tá? Daqui a pouco, quando começar a colocar mais cor, vai ficar bem legal. Por enquanto tá destoando demais, né? Mas é assim mesmo. São cores que vão sendo mais vibrantes do que outras, depois a gente vai voltar e retocar pra dar uma equilibrada, tá? Bom, aqui eu já vou entrar com o magenta e depois eu vou escurecer com o violeta aqui, tá? Então, ó, vou pegar o meu magenta, espalhar ele aqui. Aqui eu posso pôr um pouco do rosa escuro. E aqui, ó, desse lado, a gente vai pegar o violeta cobalto e a gente vai sombrear com ele ali. Isso aqui fica legal também pra fazer em camiseta, tá, gente? Fica bem lindo. Uma sugestão aí pra vocês fazerem a pintura em camiseta. Vai ficar bem legal. Principalmente agora, né, que a gente tá chegando perto do Dia das Mães, ó. Uma ótima ideia aí pra você, sua mãe que gosta de algo mais colorido, né? Vai ficar bem legal. Ó, fica mesclado essa cor assim. Ó, eu peguei um pouquinho de magenta e eu tô escurecendo aqui, ó, essa beiradinha, tá? Pra disfarçar o carbono também. Ó, tá vendo? Mas ficou bem bonito. Aí eu resolvi fazer nesse pedacinho aqui, ó. Peguei o magenta, peguei o pincelzinho menorzinho de lado. Aqui também vou pôr um pouco, ó. Aí eu faço essa abertura aqui pra cá, né? Aqui na pontinha, ó, eu vou dar acabamento. Na borda, né? Pra não... Tá vendo? Olha como ficou bonito, né? Eu gostei da cor que ficou aqui. Aí eu resolvi passar.
Agora é o seguinte, essa daqui a gente vai passar o rosa escuro, tá? Então a gente vai começar o preenchimento dela com rosa escuro, depois a gente trabalha com magenta e violeta, tá? Então essa vai ser mais escurinha. Então, ó, vou pra lá com rosa escuro. E aí eu posso depois, em alguns pontos, pôr um pouquinho de rosa nesse rosa neon, mas aqui ela vai ser mais assim, tá? Ó. Aí como que eu faço essa mescla de vez em quando com um rosa neon? Vou subindo e vou intercalando, ó, no meio do pincel, ó, os dois, tá? Ó. Trabalhando no mesmo pincel. Então eu pego de um lado, eu pego o rosa escuro, do outro lado eu pego o rosa, o neon, tá? Então um lado de um, outro lado de outro. Aí eu vou trabalhando essa mescla dessas cores aqui, tá? Ó, tá? E vou também trabalhar o magenta. Ó, nessa área aqui eu já vou colocar meu magenta. Então aqui já é diferente. Aqui a minha base não vai ser de uma cor só, eu vou ter que ir trabalhando a mescla, tá? Então é um pouquinho mais chato de fazer assim, tá? Eu sei que pra quem tá começando é mais difícil, mas vai acompanhando e vai trabalhando a mescla, tá? Ó. Agora o que eu faço? Eu vou pegar meu rosa neon misturado com meu rosa escuro, ó. Vou mesclando aqui os dois. Desse pedaço. Volto aqui no meu magenta agora. E já vou entrar com o violeta já. Ó, aqui eu já vou colocar um magenta, mas vou entrar também já. Tá entrando aqui nessa área escura, né? Já vou entrar ali com o violeta também. Deu uma erradinha aqui, mas já consertei. Às vezes a gente pega a tinta meio torto no pincel e aí o pincel esbarra e borra pro lado de fora. Então, ó, vou riscar o magenta. Aqui só tô com magenta. Vou fazer o fundo com magenta aqui. Por quê? O violeta é bem forte. Se eu tacar ele puro aqui agora, vai manchar. Então, eu faço um fundo. Preparo primeiro o terreno, né? Com magenta. Né, nessa parte. Pra eu poder colocar o violeta. Ó, peguei meu violeta. E agora, ó, eu vou escurecer essa parte aqui, ó. E vou puxar aqui, ó, pra fora. Vocês estão vendo que a tinta meio que tá marcando? Não sei se vocês conseguem ver da distância aí, mas ela marca. O que que acontece? Às vezes eu tenho que esperar secar, porque eu tenho uma tinta mais grossa agora, sabe? A base de baixo ficou grosso e aí a tinta de cima por cima tá meio que marcando a pincelada. Eu posso tentar diluir um pouquinho a tinta, pra evitar que isso aconteça, ó. Aí se eu diluir a tinta, diminui um pouco o aspecto, ó. Mas eu vou ter que retocar depois e arrumar, porque fica um pouco marcado mesmo assim, ó. Então aqui eu fui puxando pra fazer essa abertura, tá? Opa, esbarrei aqui, perdão. Ó, tá? Aí ela fica com essa abertura, tá? Vou pegar um pouquinho de branco, porque é uma parte também que eu falei pra vocês que se eu colocar o branco depois fica muito marcado. Então, é melhor eu usar o branco antes, pra evitar a marca que pode deixar, se eu vir depois, tá? Ó, então eu peguei um pouquinho de branco. Aqui eu dou uma iluminada nessa área, de leve. Tá? E um pouquinho aqui, ó. Lá na pontinha, tá? Que cor que eu pinto aqui? Tá, essa parte é rosa escuro. E a parte de baixo a gente pode colocar o violeta cobalto. E aí a gente mescla. É importante fazer a mescla das cores. Ó, tá? Mas lembrando que vai ter a sombra, então vai ajudar bastante no efeito de profundidade, tá? Então vai ter bastante sombra aqui por baixo, então vai ficar bem, bem legal, tá? Eu vou tirar um pouco o zoom, porque a gente vai agora pra essa pétala aqui, que é um azul. E a gente vai fazer esse fundo dele primeiro. Para essa base aqui do azul que vamos usar, eu escolhi o Ardósia. Eu acho lindo o azul Ardósia, tá? Então, vamos trabalhar com ele na base do fundo dessa pétala. Vamos preencher toda ela. Diferente dessa aqui, que já deu um pouco mais de trabalho, que a gente já foi mesclando, essa não. Essa aqui a gente pode preencher tudo antes, tá? Pra fazer essa sombra, a gente vai usar o azul, cadê ele? Azul marinho, tá? Então, pega na pontinha do pincel, deixa eu ver que lado que eu coloquei ele aqui. Desse ladinho. E vem, ó, no cantinho. E eu vou puxando pra fazer a abertura
da pétala. O mesmo jeitinho que as outras. A gente vai pôr no cantinho e vai abrindo, tá? Vai fazendo esse efeito. Ó. Já começa a ficar bem legal, né? Começa a fazer várias pétalas, vai dando um colorido bem bonito. Me conta aí se vocês gostam de coisas coloridas. Eu adoro, gente. Eu amo cor. Eu acho que é tão alegre ter cores no dia a dia. E por que não colorir tanto, né? Eu amo tudo muito colorido. Claro que não inteiro, né, gente? Uma peça só colorida, que nem aqui no caso é uma mochilinha. Daquelas que é pra ir na academia, né? Então, eu acho que fica legal ter uma peça bem assim, alegre. No composê de roupa, né? Eu acho que fica bacana. Ó, tá? Eu vou escurecer também aqui embaixo, ó. Essa área aqui tem que ser mais escura. Trabalhar a sombra aqui desse lado. Sempre coloco a tinta só de um lado do pincel, pra ficar mais fácil pra eu trabalhar com ele. E não ter perigo de borrar. E aqui eu vou dar acabamento, né? Na bordinha. Sempre aquele jeito lá, puxando. Pra não perder a forma da pétala. E aí, aqui eu vou escurecer mais também. A parte de baixo, eu até posso passar um pouquinho aqui na parte de baixo, porque nós vamos escurecer bem essa pedação aqui embaixo depois. Então, eu posso pegar um pouquinho, ó, e trabalhar aqui embaixo também a sombra, como a gente tá em duas áreas que tem azul, tranquilo, dá pra trabalhar. Tá vendo? Pra dar mais profundidade pra essa área. Ó, vou pegar um pouquinho de branco e dar uma esfumadinha, ó, nessa parte aqui. Igual a gente fez nessa parte aqui, só que aí eu vou pegar um pouquinho de branco e dar uma esfumada aqui na parte de cima, ó, desse lado, e um pouquinho aqui, ó. Lembra de trabalhar o movimento circular pra não deixar marcado. Tá? Ó, ficou assim. Vamos trabalhar agora essa pétala aqui, tá? E ela vai ser essa cor aqui, ó. Flamingo. Uma cor bem bonita. Só que a gente vai ainda colocar um pouco de laranja, tá? Então, primeiro a gente faz a base de flamingo. Essa daqui, tá? Depois a gente vai entrar com laranja, porque a gente tem ainda uma pétala laranja aqui, tá? Com várias cores misturadas. Vai ter um pouco do vermelho, um pouco de magenta. Então vai ter bastante cor ainda, tá? Aqui eu vou fazer o preenchimento. Flamingo, tá? Ó, passei flamingo, peguei laranja e vou trabalhar ele aqui, ó. Esfumando nessa parte de baixo. Tá? Bem nessa parte de baixo aqui. Na parte de cima eu vou pegar um pouco de branco. Opa, esqueci de lavar meu pincel, porque tá com laranja ainda. Ó, um pouquinho de branco aqui. Pra clarear essa pontinha. Vou pegar um pouco de amarelo também, ó, pra dar uma destacada aqui. Vou pegar vermelho. Ah, tem esse cantinho aqui, ó. Esqueci de puxar o flamingo ali, ó. Aí eu já vou emendar com vermelho. Qual vermelho, Pri? Esse é o Natal, tá? Vermelho Natal. Vai estar todas as cores. Vou tentar deixar em ordem, tá? Do que eu tô usando. Às vezes pode ser que esteja alguma misturada, gente, porque eu vou pintando, depois eu paro, anoto as cores, tá? No final eu anoto tudo. E aí eu deixo na sequência. Mas, às vezes pode ser que dê uma misturadinha. Mas vocês assistindo o vídeo aqui, vocês vão pegando as cores, tá? Ó, então eu peguei o vermelho Natal e trabalhei com ele aqui, ó, no cantinho, tá? Escureci. Eu vou pra essa, e essa daqui a gente vai começar com laranja, e aí a gente vai mesclando, tá? Então, não é só uma cor agora, a gente vai trabalhar mesclando. Então, eu subo, né? Opa, esbarrei vocês de novo, gente. Então, ó, eu subo com laranja. Aqui. E aí eu vou até um pouquinho aqui na frente, ó, mais ou menos aqui, ó, nessa parte a gente vai mesclar com outra cor, tá? Então, a gente vai trabalhando assim aos pouquinhos. E vai mesclando. Então, chegando ali, eu tenho que fazer aquele esfumado, né? Pra poder misturar com a outra cor sem ficar marcado, tá, ó. Aqui eu já venho assim, ó. Já deixo mais esfumado. Ó, tem que esfumar. Porque senão depois fica marcado. Se eu deixar grossão, a tinta chegar ali, aquela blocão, sem fazer esse esfumado aqui, na hora que eu colocar a outra cor, vai ficar marcado. Ó, vou pegar vermelho Natal agora. E eu vou mesclar
os dois aqui, ó. Só que esse vermelho Natal, ele vai ficar aqui, ó, mais ou menos como se fosse uma dobrinha. Só que eu tenho que mesclar ele pra não ficar tão marcado, né? E aí eu posso voltar pro laranja pra preencher e mesclar aqui até chegar ali, ó. Tá vendo que aí, ó, por ter deixado o esfumado, ó, eu consigo fazer o degradê? Fica bem bonitinho o degradê, porque eu fiz o esfumado das duas cores e fui mesclando, e por ter deixado daquele jeito não fica tão marcado, né? Na verdade nem fica marcado. Bom, agora eu vou entrar ali, ó, com um pouco. Eu vou tentar misturar o Maravilha pra ficar um rosa junto com o magenta. Aqui, ó, mais ou menos aqui, eu coloco o meu Maravilha. Porque eu já vou entrar com o magenta, tá? Eu só peguei um pouquinho. E já vou entrar com o magenta ali, ó. Aí coloquei um monte de tinta no pincel. Hoje eu tô bem sujeirinha, tô me sujando tudo aqui com a tinta, gente. Minha mão tá toda hora eu tô tendo que limpar. Ó. Coloquei aqui. E aí eu vou mesclando. Ó, coloca aqui e encaixa ali no cantinho da outra pétala, tá? Lembrando que depois a gente vai trabalhar a sombra, né? Então vai misturar mais cores ainda, tá? Vai ter sombra com preto, então vai estar aquela profundidade mais fundinho, né, das pétalas, pra ficar bem legal. Por enquanto ela não tá, né, com essa profundidade, porque a gente não tá fazendo a sombra entre cada pétala, né? Bom, essa daqui eu vou trabalhar só no magenta. Aí eu vou passar só magenta nela. E depois eu coloco violeta, tá? Aí eu ponho a luz branca também, um pouquinho, tá? E eu tô pintando ela aqui com vocês e gravando. Eu não pintei uma dessa aqui, já pintei outras, mas cada vez que a gente pinta, cada uma é uma cor. Essa daqui eu tô pintando e gravando direto com vocês, tá? Então, às vezes eu demoro um pouquinho porque eu tô fazendo observação e anotando as cores ao vivo aqui na hora que eu tô gravando mesmo, tá? Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho, fico pensando que cor que vai. Porque eu fico sempre olhando muito a foto da rosa que eu tô acompanhando, tá? Essa rosa aqui, ela é toda tingida, né? Não existe uma rosa dessa cor. Mas eu acho muito legal o trabalho de quem faz. Muito bacana. Queria muito ter uma dessa. Ó, então eu vou preencher tudinho de magenta. Agora eu peguei o violeta, pontinha do pincel. Vou escurecer esse cantinho aqui, ó. Trazendo esse pedaço pra dentro aqui, ó. Aqui eu vou deixar mais fundo esse pedaço aqui. Esse pedaço de cá também. Sempre vou puxando, ó, no sentido... Ou eu puxo daqui pra cá, ou eu puxo daqui pra cá, pra dentro. Vou pegar o branco pra iluminar a borda. Aqui, ó. Aí eu faço um movimento circular. Iluminando a borda da pétala. Vou pegar um pouquinho de nada, uma isca, como eu chamo, do violeta, ó. Pega um pouquinho de um lado só, porque eu preciso escurecer só um cantinho. Agora é só violeta, não é o violeta cobalto, é só o violeta, ó. Só porque eu preciso deixar mais escurinho esse pedacinho aqui. Ah, Pri, qual a diferença do violeta com o violeta cobalto? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, violeta, cobalto, violeta, mais escuro. Ah, Pri, mas eu só tenho esse. Aí o que você faz pra você chegar nesse tom? Pega um pouquinho desse e põe um pouquinho de preto num potinho assim, mistura no pratinho, tá, gente? Que aí você chega num violeta um pouco mais escuro. Vai ser pouquinho, hein? Não vai colocar muito. Preto tem que saber dosar. Vamos lá. Eu vou fazer essa pétala aqui da frente. A base dessa pétala eu vou fazer com o rosa chá, mas depois eu vou escurecer, tá? É só a minha base mesmo antes, porque eu vou escurecer bastante ela. Então, a primeira coisa que eu faço é preenchimento, tudinho essa área. Feito isso, eu vou dar zoom, porque a gente vai precisar agora observar mais de perto. Eu vou pegar o vermelho Natal
E também o rosa depois, tá? Mas por enquanto eu vou fazer, ó, vermelho Natal. Eu vou sombrear aqui, ó, esse canto. Movimento circular. E aí você vai trazendo pro lado de dentro, ó. Trabalha com movimento circular e vai fazendo degradê. O escuro tem que ficar mais pro canto mesmo, tá? Sempre aqui, ó. O escuro é sempre mais no canto. E depois você só vai arrastando o degradê. Com um movimento leve na mão pra fazer sem deixar marca. Do lado de cá eu vou colocar um pouquinho também, mas aqui já vou entrar mais com rosa. Só que eu vou escurecer aqui um pouquinho com ele também, ó. Então não esquece, movimento circular e vai arrastando, ó, pro lado de dentro, tá? Ó, assim. Agora eu vou pegar o rosa escuro, tá? Ponho ele aqui no meu pratinho e trabalho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele não tá aparecendo tanto. Então aí, eu imaginei que ia acontecer isso. Eu vou trabalhar com mais uma cor. Então é mais uma cor que a gente vai tá usando, tá? Adoro essa cor, é o púrpura, tá? Ele vai ser bem mais escuro, mas ele vai fazer o papel ali que eu quero de escurecer, ó. Eu vou entrando aqui e vou fazendo aquele movimento circular. Ó, olha como ele fica bem bonito. Aqui também, tá? Aí a gente vai, trabalha o movimento circular e vai fazendo o degradê. O escurinho mais no canto, a gente já tem o vermelho Natal por trás, né? Olha como fica bonito, o vermelho Natal junto com ele combina. Aqui, o púrpura eu vou trazer aqui embaixo, ó, pra sombrear a borda. A bordinha da pétala, aquela dobradinha da pétala, né? E também porque eu preciso disfarçar o carbono que tá aparecendo, tá? E essa parte embaixo também vou escurecer. Então, ó, já coloco o púrpura e trabalho o meu degradê. Um movimento circular. Pego o meu branco e clareio aqui, ó. A bordinha da pétala, tá? Vai secar e depois a gente vai trabalhar mais algumas cores nela ali, tá bom? Vamos pra essa pétala aqui, ó, que tá aqui do lado, tá? Ela a gente vai preencher com lilás. Ó, lilás. É muita cor, né, gente? É bem colorido mesmo. Mas você pode repetir algumas cores se você não quiser tantas cores. Repete o magenta, né? Mas aqui eu já vou trabalhar. Ou você pega o violeta e mistura com branco pra chegar no lilás, tá? Mas, ó, eu vou preencher aqui pra tudo com o lilás. Essa pétala grandona. Então, preenchi com o lilás. Vou pegar um pouquinho de magenta, que a gente ainda tá com ele aqui trabalhando. Vou fazer aqui, ó, essa parte aqui. Dá uma puxadinha. Ó. Agora, a gente entra com violeta mesmo, tá? Deixa eu dar uma chacoalhada no potinho. Aqui a gente pode adiantar, ó, esse pedacinho aqui embaixo, a gente já pode deixar preparado depois pro preto, né? Que a gente vai usar só pra sombrear mais escuro. A gente pode deixar preparado só com violeta aqui, ó. Como ele mistura, tá vendo? Ele parece o violeta cobalto, porque mistura no lilás. O lilás tá molhado ainda, ó. Então eu vou pegar o violeta cobalto, tá? E eu vou trabalhar ele aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Abrindo aqui a minha pétala, porque ela ainda tá daquele jeitinho que eu falei pra vocês, né? Eu ponho de lado meu pincel. E tento fazer assim, ó, nesse movimento mais aberto de lado. Ó, tá? Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. De ladinho, ó. Pincel assim, ó, de lado. Não assim, ó, tá? Eu vou subindo. Aqui, ó. Com cuidado. Eu vou fazer e puxando pra dentro aqui, ó, no sentido da minha pétala. Tinta de um lado do pincel pra poder fazer, ó. Ó, tá? Agora eu vou fazer o acabamento, né? Pego aqui na ponta do meu pincel, viro ele de ladinho e trabalho o contorno aqui, ó, da borda. Com cuidado. Só pra não ficar marcado, apesar de que não tá aparecendo muito ali o meu carbono, né? Só no cantinho que tava mais aparecendo. Aqui eu peguei um pouquinho do meu violeta e vou dar uma escurecidinha aqui no cantinho. Misturando no meu magenta, ó. Tá? A borda, deixa eu ver. Vou colocar um pouquinho de branco só na pontinha. Só aqui, ó. Na borda ali do cantinho.
Ó, só um pouquinho, tá? Depois a gente vai escurecer mais ela vai ficar bem mais escura do que ela tá? Porque parece que ela tá muito clara, né, em relação... Mas a gente vai sombrear ainda, tá? Ó, aqui até posso sombrear mais, ó. Embaixo aqui. Mas a gente vai trabalhar bastante ainda a profundidade, vai ficar bem legal essas pétalas que ficaram muito chamativas, tá? Elas vão ficar mais discretas, entre aspas, né? Porque aqui a gente tá falando de uma flor que tá bem colorida, né? Essa rosa. Então é normal ela chamar atenção mesmo. Ó, seguinte, aqui eu vou pintar o fundo mais claro, né? Dessa pétala. Essa daqui, deixa eu ver, essa daqui também, ó. Então é uma, duas, três. Essas três a gente vai fazer o fundo delas de rosa chá. Mas a gente vai trabalhar outras cores depois. Só que para facilitar o fundo, a gente já deixa feito com o rosa chá para preencher. Que a gente consegue, no rosa chá, a gente consegue trabalhar as cores depois por cima, porque é uma cor mais clara e a gente consegue mesclar e fica bonito os tons depois que a gente vai mesclando, tá? Então, essa daqui, essa e essa vai ser rosa chá. Ó, feito o preenchimento, eu vou pegar o rosa escuro, porque eu vou começar com essa daqui, ó. Então, eu vou pegar o rosa escuro, vou trabalhar aqui, ó, o esfumado daqui, dessa parte, arrastando pra cima. Só que aqui eu vou fazer um movimento circular, tá? Vai dar uma diferencinha no áudio, porque eu tive que desligar o microfone aqui por conta da bateria, tá? Mas aí, ó, eu acho que dá pra vocês acompanhar direitinho, tá? Ó, então, fiz esse esfumado. Aí, eu vou pegar um pouquinho mais de rosa escuro, vou trabalhar um pouco mais aqui embaixo, ó, deixando mais escuro. Aí, eu trabalho sempre o movimento circular pra eu não deixar marca. Quando eu precisar deixar marca, é aquele jeito que eu falei pra vocês. Que é puxando de ladinho pra ficar um pouco meio que uns risquinhos, né? Como eu deixei aqui nas outras, tá? Aqui não, tá? Aqui eu tenho esse riscadinho só na pontinha aqui, ó. Só aqui, ó, bem nessa área aqui, ó. Aí eu pego de ladinho, aí sim, ó, eu deixo aqui um pouco marcadinho. Na borda, eu faço um contorno, até é bom, porque eu disfarço o carbono, ó. Faço um acabamento mais escuro com rosa escuro, ó, tá? Mas, ó, eu viro de lado o meu pincel. Aí você trabalha ele com ele de lado. Vou pegar um pouquinho do branco pra fazer aquela luz que fica mais na pontinha, né? Ó, a luz ela fica mais aqui, ó, nessa parte de cima mesmo. Dá aquela esfumadinha. Ó, você vê, aqui tá seco. Olha como ele fica mais vivo, né? Depois eu vou ter que retocar os outros, deixando um pouco mais vivo também. Porque quando tá molhado, o branco ele fica mais suave. Aí eu vou ter que retocar, ó, deixando tudo meio parecido. Porque aqui já secou o meu rosa chá. Acabou que eu tive que deixar secar, porque eu fui resolver um negócio na hora antes de gravar. Então eu tive que voltar e aí já tava seco. Mas, ó, tá vendo? Aqui fica assim, tá? Esse canto aqui, eu vou escurecer com o púrpura. Porque depois a gente vai escurecer com o preto no final, tá? Então, ó, eu pego... Onde que é mesmo? Aqui. Até a hora que perca a vista, ó. Então, eu vou escurecer aqui com o púrpura. Desse lado de cá, tá? Olha como já dá profundidade. E aqui também, ó. Põe a tinta de lado no pincel e escureço aqui, ó, tá? Tá? Ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar o rosa escuro e eu vou escurecer aqui, ó. Nessa parte aqui embaixo. Esse pedacinho aqui também. Tá? Vai ficar escuro. Pego o branco, clareio aqui, né? A borda. Deixo mais claro. Pego o rosa escuro e escureço aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó, tem que ficar mais escuro. Pego o púrpura, coloca no canto do lado do pincel, ó. E aí, a gente escurece tanto aqui esse cantinho quanto aqui. Ó, tá? Pra ficar curvadinho. Pego o púrpura ainda, intensificamos aqui, ó. Essa parte aqui embaixo também. Vamos deixar mais escuro esse pedaço aqui. Tá? E vou fazer aqui, só que esse lado de cá, nesse canto aqui, eu entro com um pouco de laranja, tá? Ele tá do lado aqui onde tem laranja, né, ó. Então, aqui eu pego laranja, mesclo um pouco, pego o púrpura, escureço o cantinho, aí eu mesclo aqui os dois, ó. Ó, escureço aqui. Pego o meu rosa escuro, vou escurecer aqui, ó. Na parte de baixo. E um pouquinho dessa beiradinha. Só que aí, a beiradinha, você já sabe, né? A gente pega branco e ilumina ela pra destacar, porque é uma dobrinha. Então, a gente usa branco pra destacar sempre as dobrinhas da nossa pétala, tá? Ó, tá bom? Agora, essas daqui de dentro, a gente vai trabalhar com o rosa escuro. Tirando essa daqui, ó, tá? Essa que você não pinta, essa aqui vai ser bem roxo, tá? Então, só pra já ficar mais fácil, pra não errar, a gente já pinta essa que tem que ser roxo, né? Que eu falo que é o violeta, no caso, é roxo, mas o nome certo da cor é o violeta cobalto, tá? Então, você vai pegar e vai preencher, ó. Todinho.
Aí não tem erro. Aí o resto vai ser tudo no rosa escuro. Certo, ó. Essa daqui fica assim. A gente já pega um pouquinho de branco já pra fazer ela. Isquinha aqui, ó. Uma isquinha de branco. Você já pega, ó. Trabalha na borda. Pra deixar a bordinha mais clara. E o resto a gente vai passar rosa escuro. Só preencher tudo, tá? Agora que eu já preenchi, vou pegar violeta cobalto e vou começar a trabalhar aqui, ó, fazendo uma sombra no meu rosa escuro. Primeiro a gente vai trabalhar as sombras, tá? Fazemos as sombras aqui que a gente tem no canto da direita, de todas, a maioria delas aqui, tá? Agora a gente vai ter essa sombrinha. Ah, eu troquei o pincel pelo pincel, agora é o chanfrado da C502, tá? Cabo azul, também tudo da Castelo, tá? Ó, escureci aqui. Aqui também, ó, eu vou trabalhar de leve o esfumado. Ó, mesclando. Aqui desse lado de cá também, ó. E um pouquinho aqui, tá? Bom, lembra que eu falei pra vocês que as dobrinhas são mais claras? Então a gente já pega o branco. Esse barulhinho é do ventilador, tá, gente? Eu tive que ligar porque tava fresquinho, mas aí começou a esquentar demais meu ateliê. Depois de certo horário aqui, é muito quente. Me conta aí onde você trabalha, onde você pinta. Começa a esquentar depois, dependendo do horário. Aqui é esse horário que é por volta de 4 horas, começa a esquentar muito. Ó, pega na pontinha do pincel branco e a gente trabalha aqui, ó, iluminando aquela bordinha que eu falei pra vocês, né? Só que aí eu vou esfumar pra não ficar marcado. Com calma e cuidado. Aqui também, ó, pego o branco. E eu vou clareando sempre a parte superior, tá? A pontinha dessa pétala. Aqui já tá bem no miolinho, né? Então, essas pontinhas são importantes pra dar destaque. Então, eu tenho que deixar bem clarinho essas pontinhas. Não é aquela rosa que a gente faz os cortes. Aqui a gente separa direitinho mesmo. Não é aquelas que é corte livre, que você vem com o pincel e vai rasgando a rosa, não. Aqui a gente vai trabalhando o desenho do risco mesmo, tá? Então, eu tô marcando aqui de leve a parte de cima pra depois eu poder sombrear. Então, todas as partes que eu desenhei, ó, eu vou marcar, iluminando. Depois com a sombra eu vou dividindo. Só que esse pincel aqui ele tá meio abertinho, então não tá dando muito certo. Vou pegar o C522, número 0. Que esse aqui tá mais novinho, aquele ali já usei bastante, ele já tá meio abertinho. Aí começa a borrar. Ó, tá vendo? Aí eu deixo aqui assim, separado já. O corte da pétala, né, do miolinho, da rosa. Então, ó, fica separadinho. Vou pegar um pouco do vermelho Natal. E vou trabalhar em alguns pontos, depois um pouco de púrpura. Ó, aqui eu vou colocar o vermelho do lado de cá. Do lado de cá também, ó. Aqui, deixa eu ver aqui não, só nessas aqui de baixo mesmo. Aqui em cima eu já vou entrar com púrpura. Vou escurecer um pouco mais aqui, ó, porque já clareou, né? Então, depois eu vou escurecer mais ainda. Ó, cantinho, coloquei púrpura. E vou dividindo aqui com a sombra. Ó, vou colocando púrpura aqui e vou sombreando. Aqui eu já vou colocar o violeta, né? Aqui a gente tem o violeta cobalto, agora eu pego o violeta e escureço com o violeta. Movimento circular pra não deixar marcado. Tá vendo? Sombra. Deixa eu ver onde mais eu tenho que intensificar. Aqui também esse cantinho. Agora eu vou só alguns pontos aqui escurecendo, porque a gente vai escurecer com preto, né? Deixa eu só liberar minha tela aqui, ó. Eu não sou muito fã de usar preto, mas aqui a gente vai usar pra intensificar um pouquinho só da sombra. Porém, a gente vai trabalhar com diluente pra que ele não fique muito forte. E também, vocês devem tomar muito cuidado, porque se você errar a mão, você estraga a pintura, tá? Então, é uma parte bem delicada aí que vocês têm que tomar muito cuidado na hora que vocês forem fazer. Porque se vocês errarem o ponto de quantidade, você pode estragar agora na hora de fazer a sombra, tá? Então, muito cuidado. Porque agora, ó,
Tá vendo? Agora a gente vai intensificar com ele aqui. E depois a gente vai retocar algumas coisas no branco, né? Mas tomem bastante cuidado agora com o preto, tá? O preto, como eu disse, eu vou usar diluente. Então eu misturei a mesma quantidade de um com o outro, tá? A mesma quantidade que você põe de preto, você põe de diluente, tá? Pra gente deixar ele mais... não tão forte, tá? Aí a gente vai pegar bem pouquinho no pincel, tá? Tira o excesso. Deixa eu só liberar a minha tela agora pra eu poder acompanhar aonde eu ponho a sombra, ó. A gente vai escurecer de leve e a sombra agora, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. Movimento circular. E você vai trabalhar bem de leve a tinta, ó. Pra você sombrear as áreas que estão escondidinhas, que precisa ter a profundidade, né? Por exemplo, aqui também precisa. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com a quantidade, ó. Então, eu vou vir, ó, de leve e com pouca tinta no meu pincel. Tá vendo, ó? E aí ele vai fazendo essa sombra mais suave. Porque é preto, né, gente? Então, ó, tem que tomar cuidado porque é uma cor muito escura. Todo cuidado aqui é pouco, né? Ó, tá vendo? Tira o excesso. Eu ponho um pouco de tinta no pincel e eu já limpo um pouquinho no pano, tá? Tirando o excesso dela. Vou tirar o zoom pra vocês poderem ver no todo. Ó, aqui. Ó, olha como já vai entrando bem na profundidade por conta do preto, né? Aqui eu vou escurecer mais, ó. Esse cantinho. Precisa ser mais escuro. Tá vendo, ó? Olha como fica. Olha a diferença que dá, né? E eu vou fazer em vários pedacinhos que eu fui sombreando, eu vou agora fazer essa sombra. Ah, Pri, como que eu sei onde tem sombra? Além de vocês usarem a foto que eu vou deixar junto com o risco, vocês têm que entender que a gente tem uma pétala em cima da outra, então, consequentemente, vai ter a sombra embaixo, que essa tá produzindo nessa. Então, é um pouco também de observação, tá? Mas geralmente a gente sempre ter uma foto de referência pra gente poder acompanhar, é importante. Ó, tá vendo? Olha como muda, né? Então, onde tem, onde não tem. Vou fazer aqui só pra vocês verem, ó. Esse pedação aqui que não tem. Tem que ter bem... Tem dos dois lados. Então, ó, quando eu coloco dos dois lados, eu tenho que esfumar pra cá e pra cá. Tem tanto sombra aqui quanto do outro lado. E aqui eu tenho que deixar mais escuro. Um lugar bem fundinho. Só que aí eu puxo pra cá e pra lá. Ó, e o movimento sempre movimento circular, tá? É importante. Agora a gente vem aqui, ó. Vão olhando aí pra vocês verem. Vão observando a diferença que dá quando coloca essa sombra que vai dar mais profundidade. Olha como já fica bem mais bonito, né? Olha aí a diferença que vai ficando, tá? Eu vou fazendo mais um pouquinho aqui, mas eu vou gravar onde é muito repetido, eu vou cortar. Eu vou trazer de novo mais no meio aqui, porque senão aqui não é tudo que é bem escuro, tá? Mas essa área aqui que eu falei pra vocês, tem vários cantinhos, ó. Aqui é escurinho, a gente tem que fazer. Onde mais? Aqui, ó, cantinho, ó, esse cantinho. Então a gente precisa tirar o excesso, ó, na hora de fazer esse cantinho aqui. Né? Aqui embaixo, ó, tem também, aqui tem bastante, ó, aqui tem uma parte bem escura, ó. Aí eu faço um pouquinho esfumado pra fora, marco esse pedacinho da parte que é bem escura e faço, ó, o esfumado também pra dentro. Tá vendo? Olha só como muda, né? A diferença que dá. Olha como vai ficando a profundidade. Já fiz em algumas áreas aqui. Eu vou chegando agora perto do violinho, né? Ali na parte do meio, ó. Eu ainda continuo, só que tô tentando um pouco menos. Não tão forte, tá? Bem menos no canto do pincel. E só vou intensificando um pouquinho mais nos cantinhos ali, mais pra dividir, pra ficar melhor a divisão, né? De uma pétala pra outra, né? Então, tem área que eu deixo um pouquinho mais, e outras eu só coloco mesmo onde eu vejo, ficou um pouco falhadinho a tinta, aí eu aproveito e uso até pra correção, da onde ficam os buraquinhos, ó. Eu pego, esfumo preto, e olha que legal que vai ficando, né? Então agora eu tô chegando numa área mais apertada, tá? Eu vou pegar esse pincel mesmo, porque ele tá mais abertinho mesmo, porque judia um pouco do pincel, tá? Então, ó, aqui
É uma área que eu preciso escurecer, né? Que eu tinha falado pra vocês. O miolo aqui, né? Ó, então eu venho, movimento circular. Olha aí como vai ficando bonito, né? Essa parte que tava até estranho, né? Aí eu vou trabalhando aqui o movimento circular para ir consertando e ajustando onde eu preciso ajustar. Eu até fico um pouquinho mais quieto quando eu tô fazendo essas partes, porque eu tô sempre na observação da foto, tá, gente? Então eu fico um pouco mais silenciosa para poder acompanhar a pintura junto com a foto, tá? Então é concentração mesmo, tá? Ó, esse canto aqui é mais escuro. Aí eu venho, coloco e trabalho o movimento circular da pincelada para ficar bonito. Olha como vai ficando bonito, né, gente? Quando a gente começa a trabalhar o acabamento. Vai ficando bem, bem bonito. Ó, até vi aqui que eu esqueci de fazer um corte. Depois eu vou fazer um corte ali. Daqui pra cá tem um corte que eu não fiz. Tá dando diferença na minha pintura aqui, tá? Bastante diferente. Mas eu faço depois. Ó, o movimento circular. Deixa eu arrumar esse pedaço aí, então. Muita tinta. Lava o pincel, porque senão dá diferença. Se você retocar o branco e for pegar o preto de novo, você tem que lavar o pincel pra poder pegar o preto, porque dá diferença da cor, tá? Não fica bom, não. Ó, e aí eu vou intensificando bem de leve com o preto. Porque agora aqui é menor e eu tenho que tomar muito cuidado pra eu não estragar as partes miudinhas, né? Ó, e aí eu vou sombreando esses cantinhos. Aqui, ó, também, ó. Lembra a parte do violeta aqui, ó? Aqui tem... Olha que lindo que vai ficando, gente. E aí, agora é tudo aqui no acabamento. Paciência de você ir trabalhando esse sombreado aqui aos poucos mesmo. Sem pressa. Porque agora é a parte final, né? Então, você tem que ter bastante paciência pra fazer. Me conta aí, se você já tinha visto uma rosa bem coloridona assim também. Eu nunca vi, assim, só em foto dessas, sabe? Na minha cidade nunca achei pra comprar. Sempre quis comprar, mas nunca achei. Eu só vi em foto e já pintei outra também. Já fiz uma vez, eu tenho uma jaqueta de uma rosa colorida. Uma jaqueta preta, que eu pintei uma rosa colorida. Acho que no caso lá são 3 rosas, eu acho. Ou são 2, não lembro agora. Agora eu não vou lembrar. Eu acho que tem até a live aqui no canal, tá, gente? Só vocês procurarem, acho que ficou. Era uma live que eu tava fazendo pelo Instagram e acho que ela ficou aqui no YouTube. É só o risco que eu não tenho mesmo, que é o risco o risco é do curso fechado. Mas ó, olha que lindo que vai ficando. E olha só o resultado dessa rosa, gente. Se você quiser, você pode colocar um pouco mais de sombra aí, pra dar mais profundidade. Eu gostei da minha assim. Pode colocar acabamento, pode fazer efeito, o que você achar que acompanha. Eu vou deixar essa daqui assim, porque pretendo trazer depois uma outra técnica pra outro vídeo, colocando algum efeito, se der tudo certo no meu teste. Mas é isso. Me conta aí se você gostou, se você vai pintar, onde você pintaria, se você for pintar ela, aonde você vai pintar, tá? Então, não esquece, pra você apoiar o vídeo, deixar seu like, se inscrever aqui e também ativar o sininho pra você receber aviso de sempre que eu postar conteúdo. Novamente lembrando, o risco dessa aula com as cores e a foto estarão nos canais de transmissão. Deixarei no comentário fixado o link do Telegram, o link do nosso grupo do WhatsApp. E também segue meu Instagram, vai estar aparecendo aqui. Segue lá para você poder acompanhar também os conteúdos que tem por lá. E lá na bio do meu perfil, no Procure Por Prica, Dicas e Conteúdo. Lá é um canal também de transmissão dentro do meu Instagram. Também estará o projeto por lá, tá? Acompanhe então meu Instagram, porque em breve terei novidades sobre o lançamento de um curso novo que eu estou finalizando. Então, fiquem ligados, porque vem novidade por aí. Obrigada por ter chegado até agora, acompanhado essa aula. Obrigada por assistir, obrigada por apoiar. Deixem sugestões para as próximas aulas que vocês querem estar vendo aqui no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo.